Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou o pastor Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor, um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 17 ao 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora falar com Deus. Ó Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste momento, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Grande é o Senhor, nosso Salvador. Em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos a Ti, para que abra os nossos ouvidos espirituais. O nosso coração, ó Deus, está aberto para a entrada da Tua palavra, para que ela seja, Senhor, edificada em nós, para a prática, visando ser semelhante à Tua imagem, a imagem do Deus vivo. Ó Deus, eu suplico agora por todos os que estão aflitos e angustiados. Eu suplico por todos aqueles, ó Senhor, que não contemplam soluções para os seus problemas, para as suas necessidades. Vai ao encontro de quem está enfermo, Senhor. Vai ao encontro daquele que está desempregado. Vai ao encontro, Senhor, daqueles que passam por crises
de ordem sentimental. Oh, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós suplicamos e intercedemos por todos os que estão aflitos. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título A Loucura Divina por Amor na Cruz de Cristo. Vou repetir então, o título do tema do nosso culto racional de hoje tem como título A Loucura Divina por Amor na Cruz de Cristo. Cristo representa a sabedoria e o poder de Deus. É o que diz Paulo neste texto base aqui do nosso culto racional, Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, neste texto base do sermão, primeiramente ele separa o evangelho do cerimonial do batismo, apenas para enfatizar que a pregação do evangelho é que reconcilia o ser humano com Deus e não é realizada com sabedoria humana esta pregação, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, isto é, substituída pela sabedoria humana de palavras, visto que, como Paulo afirmou, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. A mensagem da cruz, consumada no sacrifício de Cristo, traz em seu bojo o desejo amoroso, divino, de reconciliação da humanidade pecadora com o próprio Deus. Pois Cristo fez a cruz, ou fez na cruz, o que nós não podíamos fazer por nós mesmos, isto é, obter e desfrutar da salvação e da vida eterna, por meio do arrependimento de nossos pecados e o exercício da fé. Cristo, ele carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário para, num ato de amor, realizar a sua magna missão terrena. O versículo 17 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículos 12 ao 13, diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-o na cruz, ou seja, cravando-o na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na sequência da sua manifestação, o apóstolo Paulo diz que os incrédulos desta mensagem da cruz, no caso,
o Evangelho de Cristo, que estão arraigados sobre o conhecimento filosófico ou na sabedoria humana em geral, perecem, sofrem, pois têm sobre seus olhos espirituais tampões que não os deixam enxergar a tão grande salvação e vida eterna em Deus, ficando então revestidos de insensatez e de loucura humana. Entretanto, para aqueles que estão com os seus olhos espirituais abertos e livres da sabedoria humana, com o coração contrito, isto é, arrependidos e quebrantados diante de Deus por causa dos pecados cometidos, estes enxergam a salvação pela fé como um processo progressivo da ação e do poder de Deus, bem como pela iluminação divina sobre si. No versículo 18, diz assim a palavra do Senhor da primeira carta aos Coríntios, capítulo 17. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Deus, ele esconde a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos. Então, no primeiro tópico desta pregação, vimos que Cristo representa a sabedoria e o poder de Deus, e que a pregação ela é realizada pela sabedoria e pelo poder de Deus, e não pela sabedoria humana. No segundo tópico de nossa pregação, Deus esconde a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos. A forte expressão do texto que o apóstolo Paulo afirma que Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará o entendimento dos entendidos, na verdade, trata-se do significado de que Deus não é um ser destruidor, mas ele esconde o evangelho da salvação em Cristo e a sabedoria divina aos que se apoiam em seus próprios conhecimentos, em suas convicções pessoais, em suas crenças místicas e materialistas próprias e na sabedoria humana. E Deus tipifica esta sabedoria perguntando: onde está o sábio? Que é representado aqui pelas filosofias e ideologias. Onde está o escriba? Representado aqui pelos falsos eruditos eclesiásticos. Onde está o questionador deste século, representando aqueles que mostram uma mentira como verdade para enganar as pessoas e desacreditar a mensagem da cruz? O Senhor, ao revelar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a salvação e a vida eterna para a humanidade, ele tornou a sabedoria humana deste mundo louca, ou seja, insensata, fraca, irrelevante, considerando o destino dos homens para a vida eterna ou condenação eterna. E ao mesmo tempo tornou a pregação do Evangelho de Cristo como uma loucura para os incrédulos, pois estes estão estribados em seus pífios conhecimentos. No versículo 19 ao 21 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o Senhor vai dizer exatamente isto que eu
explanei agora, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 24 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma revelação especial para você. É o tópico de número 3 que nós vamos agora discernir. Uma revelação especial para você. Preste atenção no que vou lhes falar. A sabedoria humana, ela tem valor. Precisamos estudar. Precisamos conhecer a ciência. Mas não é o conhecimento humano que revela Deus, e sim a pregação do Evangelho de Cristo, o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Eu vou repetir esta exortação para que você guarde no seu coração. A sabedoria humana, ela tem valor. Precisamos estudar, precisamos conhecer a ciência, mas não é o conhecimento humano, ou seja, a sabedoria humana, que revela Deus, e sim a pregação do Evangelho de Cristo, o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Mas, prossegue Paulo, versículo 15, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, que tememos a Deus, temos a mente de Cristo. Você é muito especial para Deus. E hoje o Senhor revela que você é o mais valioso tesouro que se possa achar para a vida de um ser humano. Sim, pois enquanto muitos procuram se estribar em sinais miraculosos ou no conhecimento filosófico, sociológico e científico para serem sábios, quero dizer-lhe que é o Cristo crucificado, morto e sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, da sua morte ressuscitou, para que nós sejamos salvos da condenação eterna, que significa o livramento da separação de Deus eternamente. E assim, tenhamos a vida eterna com Cristo. A salvação e a vida eterna é que importa, pois o Evangelho de Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. No versículo 22 ao 24 diz assim a palavra do Senhor: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, depois de realizarmos uma exegese do texto base do sermão, no tópico número 1, dizendo que Cristo representa a sabedoria e o poder de Deus. No tópico número 2, que Deus esconde a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos, porque as suas mentes e os seus corações estão embotados. Coração de pedra que não admite discernir espiritualmente a pregação do Evangelho. No item número 3, nós falamos sobre uma revelação especial para você, que é a salvação em Cristo, a vida eterna em Cristo e só nele. E, portanto, vamos encerrar o nosso sermão do nosso culto racional, Palavra do Senhor, com o tópico 4, dizendo que Deus não é louco e nem é fraco, porque o tema do nosso culto racional de hoje é a loucura divina por amor na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele afirma no versículo 25 do texto base do sermão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 25, dizendo assim no versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O apóstolo Paulo usou estas expressões de loucura e fraqueza para nos dizer que isto é o que os incrédulos pensam do Evangelho de Cristo, pois acham que a pregação da salvação em Cristo é loucura e que Deus é fraco diante da sabedoria humana. Assim, não podemos atribuir loucura à pessoa divina, pois Deus não é louco, e muito menos atribuir-lhe fraqueza,
porque Deus não é fraco. Quero encerrar esta pregação explicando então a essência do tema de nosso sermão, a loucura divina por amor na cruz de Cristo, que é o título, é o nosso tema, dizendo-lhe que do nosso ponto de vista humano, Deus fez uma loucura. Do nosso ponto de vista humano, Deus fez uma loucura quanto à entrega do seu Filho na cruz do Calvário, para o perdão de nossos pecados, para a nossa salvação e para tomarmos posse da vida eterna. Isso para toda a humanidade. A verdade é que esta ação divina de Cristo na cruz do Calvário foi a maior prova de amor de Deus para conosco. Foi a maior prova de amor de Deus para você que está a me ouvir. Entrega a tua vida a Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16 ao 18, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quero aqui frisar, enfatizar o que é a condenação eterna. É viver separado de Deus eternamente. Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus para você por meio da fé. A salvação, ela é um presente de Deus. Ela não pode ser alcançada por si mesma ou pela sua sabedoria humana. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho de Cristo não consiste em sabedoria humana, em palavras de sabedoria humana. Mas a pregação do Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, ela tem o seu apoio na sabedoria e no poder de Deus. A salvação, como já enfatizei e volto agora a falar, é um presente de Deus. E esta salvação, ela vem por meio da fé. Porque a fé salvadora, ela só é despertada no ser humano quando ele ouve a palavra de Deus. E é nesta pregação, deste culto racional, palavra do Senhor, que esta mensagem da cruz está sendo realizado, estribada na sabedoria e poder de Deus. A palavra de Deus, ela não é originária de nenhum homem, mas exclusivamente em Deus. Creia que o Evangelho de Cristo é a sabedoria e o poder de Deus que hoje se apresentou para a sua vida. Receba esta bênção do Senhor. Sim, receba esta bênção do Senhor.
entrega a tua vida a Jesus. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Portanto, não há nenhuma outra mensagem que nos remeta para a salvação e vida eterna. O apóstolo Paulo aqui é enfático na carta aos Romanos, quando ele diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 33, para encerrar o nosso culto racional. Palavra do Senhor diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Vamos agora realizar a oração final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Grande é a Tua sabedoria e o Teu poder. E por isso, nós Te agradecemos por esta palavra enviada pelo Teu Espírito a nós. Esta palavra, Senhor, despertou em nós a fé que precisamos exercer para obtermos a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos confirmar que somente através do Evangelho de Cristo
é que nós podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Nos despojamos agora, Senhor, das nossas convicções próprias, do nosso conhecimento humano, para abrir o nosso coração, ó Deus, para que o Senhor entre e venha habitar nele, a presidir a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Eu te peço agora, Senhor, através desta oração de intercessão, por todos aqueles e aquelas que ouviram esta palavra, que o Senhor atenda às suas necessidades, mas sobretudo, Senhor, que elas venham a se arrepender de seus pecados e por meio da fé contemplem a salvação, a vida eterna, o reino de Deus. É assim, meu Senhor, que nós encerramos esta oração com muita alegria no coração. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Graças a Deus. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação e fidelidade a este culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.